Noite para quem está de noite. Hoje é mais um super encontro mega. Agora sim. Bom dia para quem está de dia, boa noite para quem está de noite. Começa agora mais um super treinamento Mega Ultra Power. Vamos estar falando hoje sobre algumas ferramentas poderosas. Estava desligando o áudio da galera aqui. Falando de algumas ferramentas poderosas que eu utilizo para quebrar traumas, crenças limitantes. Agora imagina essas mesmas ferramentas aplicadas numa abordagem de venda. Se essa ferramenta quebra traumas e crenças limitantes, né, uma objeção numa venda vai ser mamão com açúcar. Facinho, facinho. Doce, doce como mel, não é assim que diz o ditado? Só que esta mentoria eu quero fazer de uma forma bem dinâmica. Nós temos aqui a presença de um grande líder, que é o Cowboy, um cara que tem a experiência ao longo da vida dele, foi adquirindo muita experiência, e a gente quer fazer deste treinamento um treinamento interativo com todos aqui presentes. Eu quero trazer ferramentas poderosas, mas que vocês possam aplicar essas ferramentas no dia a dia de vocês. Então a gente vai abrir para que, se você sentir de falar uma dificuldade que você possa estar tendo diante do seu progresso, nas suas vendas, nas suas abordagens, nos seus fechamentos, as objeções que você não consegue quebrar, que você não consegue dominar, fala para nós aqui o ponto que você está travada, que você está travado. Porque dessa forma, eu e o Cowboy, a gente consegue conduzir esse treinamento especificamente para você. Porque ao longo da experiência do Cowboy, ao longo da minha experiência de todo o meu estudo, a gente tem várias ferramentas, várias técnicas de abordagem, de fechamento. A gente não consegue passar tudo em uma manhã. Mas é muito interessante a gente passar exatamente aquilo que vocês estão precisando no momento presente. Mas antes de abrir para vocês estarem trazendo as suas dificuldades para a gente estar trabalhando em conjunto aqui no grupo, quero fazer uma pequena introdução do que é ser um vendedor coach. Essa palavra vendedor, na verdade, é só para vocês entenderem o significado, mas é uma palavra que eu não gosto de usar. Me lembra muito a minha infância. A minha infância, gente, foi fora do celular, como a de vocês também provavelmente foi. Não tinha celular, a gente ficava ali brincando dentro de casa, pega-pega, esconde-esconde, os pais ficavam mais em casa. E eu me lembro que, como não tinha celular, não existia as vendas na Shopee, no Mercado Livre, então as vendas eram feitas de PAP, porta em porta. Então, sabadão, domingão, era muito comum a gente ver os engravatados andando na rua com aquelas caixas de produto, né, vendendo panela, vendendo livro, vendendo de tudo que é coisa. E quando esses caras, esses engravatados, chegavam no nosso quintal, meu pai, ele já falava para ele, vai lá na frente e diz que o pai não tá. Eu, como sou um filho muito obediente, eu dizia, meu pai mandou dizer que ele não tá. A minha mãe, muitas vezes, se escondia atrás da porta do vendedor. Ou seja, eu fui criado numa cultura que vendedor é o ser maligno. É o homem do saco. Toda criança tem medo do homem do saco. Eu tinha medo dos vendedores. Você fala, meu mãe, o vendedor tá vindo, corre, corre, se esconde. Era até divertido, era uma brincadeira para nós. Só que nós, crianças, não entendíamos o porquê que os nossos pais se escondiam dos vendedores. Porque vem essa crença que o vendedor quer nos roubar, que ele quer nos sugar, que ele quer se aprovalecer das nossas necessidades. O vendedor é visto como a raposa no galinheiro. E todo mundo quer proteger seus ovos, proteger seus bens. Por isso que essa palavra vendedor é uma palavra um tanto discriminada. Muitas mães vão procurar emprego para os seus filhos que estão começando na vida de jovem, já são de maiores, já tem mais de 16 anos, já tem uma carteira de trabalho. Aí a mãe vai nos amigos empresários e pergunta para os amigos empresários, olha, você não tem um emprego para o meu filho? Pode ser qualquer coisa mesmo, até de vendedor.
Até de vendedor pode ser. Ou seja, como se vendedor fosse algo, nossa, pior do que limpar o chão é estar na frente vendendo o produto da loja. Olha só que crença maldita que a nossa família, pelo menos a minha, pelo menos onde eu vivi, e eu vejo grande parte da nossa nação brasileira vivendo essa crença também. Às vezes eu vou fazer um fechamento com algum consultor e o consultor vem para mim falando assim, Robson, não dá, eu não sei vender, eu detesto vender. Eu fui no treinamento de vocês, parecia que todo mundo só queria empurrar produto a goela abaixo. Eu não sirvo para isso, eu não sirvo para convencer ninguém. Robson, eu não gosto de convencer as pessoas. A Ana falando que a família dela também é assim, a minha família não é única, então estamos aqui na maioria. As pessoas não gostam de vender, não gostam de incomodar as pessoas, não gostam de empurrar mercadorias para as pessoas. E eu vou concordar com todas essas pessoas. Porque eu também não gosto de ficar empurrando mercadoria. Eu também não gosto de incomodar as pessoas. Mas tem uma coisa que eu amo fazer. E eu vou ensinar vocês a fazerem isso hoje. E se vocês não amarem o que eu vou ensinar vocês a fazerem hoje, então eu vou pedir com muita humildade, do fundo do meu coração, que você procure outra missão, que você procure outro propósito, que esse não serve para você. Sentiu a pressão, né? Sentiu a pressão. O que eu vou ensinar hoje para vocês é o melhor do coach. Mas não é esse coaching que vocês estão acostumados, talvez, a ver pelo YouTube, a ver pelas imersões. É o coaching raiz. Quando eu estou diante de uma única pessoa e essa pessoa tem o mesmo foco que o meu, a minha potencialidade junto com a potencialidade de outra pessoa, fluindo no mesmo foco, na mesma direção, acontece uma magia. E essa magia, dentro do coach, tem uma palavra. Chai. T-X-A-I. Chai. Quando acontece o chai, é quando duas pessoas se conectam com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Elas se potencializam para ter o mesmo resultado. Acontece o chai. Então, o melhor de mim com o melhor de vocês, nós criamos o chai. O que é o chai? É uma magia, é uma energia que nos conecta. Quando nós estamos diante de uma pessoa, pode ser aqui, ó, pelo celular aqui, ó, na minha câmera, mas vocês percebem como o meu rosto está bem alinhado na câmera. Quando eu vou para frente, eu estou criando mais conexão com vocês. É como se eu estivesse realmente a 2 metros de distância de você. E quando o nosso cérebro percebe algo muito próximo dele, ele aciona partes do cérebro que de longe ele não acionaria. Quando nós estamos perto de uma pessoa, o nosso cérebro gera mais dopamina. Vocês sabiam disso? Gera mais dopamina. O que é dopamina? Dopamina é o hormônio da felicidade. Dopamina que nos dá prazer. E sempre que eu consigo me aproximar de uma pessoa, eu consigo liberar a dopamina dentro de mim e dentro dessa pessoa. Então, quanto mais perto a gente se aproxima de uma pessoa, melhor. Então, primeira dica para você usar as ferramentas de coach numa abordagem de venda é se aproximar da pessoa. Eu sei que muitas pessoas aqui gostam de criar aqueles posts. A Camila está aqui. A Camila é... Na Camila... Não, é outra Camila que, tá... que faz os posts. A pessoa prepara aquele post, estuda para fazer o post, trabalha a criatividade, faz aquela coisa, aquela obra-prima, dá vontade de mandar imprimir e fazer um quadro do post, de tão lindo que fica. Excelente. Aí, na hora de utilizar o post para se conectar com uma pessoa, para convidá-la a participar de uma reunião, de uma apresentação de negócio, de um evento, de um workshop, sabe o que a pessoa faz? Ela dispara esse post lindo, maravilhoso para uma lista de transmissão. Ela dispara nos grupos de WhatsApp, no feed, no Stories. Sabe o que ela está fazendo com esse post lindo? Ela está se escondendo atrás dele. Aonde está a conexão? Aonde está o chai? Não tem conexão, não tem percepção sensorial do ser humano que está ali oferecendo a oportunidade.
Então, post, sabe para que serve post? Para informar a pessoa o horário e o local da apresentação, da reunião, do workshop, do evento. É para isso que serve o post. O post não é para vender o seu produto. O post não é para cadastrar. O post não é para convencer. O post é meramente uma informação. Você vende antes de enviar o post. Você cria a conexão, você faz o fechamento e quando a pessoa fala, uau, eu quero participar disso, como que eu faço? Legal, meu amigo, tá aqui um post, siga as instruções do post que você vai saber exatamente como participar do meu evento, da minha apresentação. Tá fazendo sentido isso para vocês, gente? Coloca aqui no chat aqui, sim, tá fazendo sentido, só para me entender se isso faz realmente sentido para vocês. Então, essa é a primeira parte de utilizar as ferramentas do coach, é saber se conectar com as pessoas. E como eu sou um neurocientista, eu gosto de trazer informações valiosas de como o nosso cérebro funciona. Na Unisuzimar, durante a pandemia, eu fiz uma graduação em neurociência. Foi a coisa mais maravilhosa que eu fiz na minha vida, porque eu aprendi exatamente como criar neurônios dentro do cérebro. Sabe o que isso significa, gente? Sabe o que significa criar neurônios dentro de um cérebro de uma pessoa? Significa que eu controlo 100% as emoções que ela vai sentir diante da minha presença. É isso que significa criar neurônios dentro de um cérebro de uma pessoa. A galera falando no chat aqui, sim, sim, sim. A Ana aqui falando que faz post. Presta atenção nos posts. Já vou dizer como é que a gente utiliza os posts. Fica tranquila, Ana. Nós temos um grupo de músculo responsável por fabricar hormônios do bem-estar. Sempre que, quando vários neurônios se encontram, se conectam, acontecem sinapses neurais, essas sinapses neurais, esse aglomerado de neurônios, eles criam os hormônios. O que é hormônio? São as sensações, as emoções. Então, a maneira como eu conecto os neurônios, cria uma sinapse neural, ou seja, caminhos de clareza, de conclusão, caminhos de razões, verdades implantadas. Quando eu crio esse caminho de verdades dentro do cérebro da pessoa, eu consigo gerenciar as emoções dela. Mas tem uma outra forma, sem ser a psíquica, sem ser a forma psicomental, que é através dos músculos do rosto. A gente fazia isso muito. Eu sou jogador de pôquer. Até o Cowboy a gente tem um líder que é o Japa. Já joguei muito pôquer com o Japa. E o Japa, se ele tivesse aqui, ele ia entender sobre o que eu estou falando. É a cara de pôquer. O que é a cara de pôquer? É a cara sem expressão nenhuma. Porque o seu adversário não pode ler as suas expressões, porque se ele lê, ele sabe se você está blefando ou se você tem carta boa. Então, por isso que tem essa nomenclatura de cara de pôquer, que é uma cara sem expressão. Mas no coaching, a gente vai criar uma expressão para gerar conexão e fazer a pessoa criar hormônios de bem-estar, como dopamina, serotonina, oxitocina e endorfina, que é o quarteto do bem-estar. Como que eu faço isso? Primeiro de tudo, 2 músculos que você precisa conhecer. O orbicular, que são os famosos pés de galinha. Esse fica aqui, ó. Aqui, ó. Os pés de galinha. Tá? Você tem que ativar eles. Como é que eu ativo esses músculos? Levantando a sobrancelha. Eu ativo aqui. E o outro grupo de músculo que fica no cantinho da boca, o zigomático. O cantinho da boca, o zigomático, juntamente com o bicolar, quando a gente faz, levanta, leve sorriso. Deixa eu desligar o microfone aqui da galera. Quando eu consigo ativar esse sorriso em mim, que é o sorriso verdadeiro, quando eu ativo aqui, só de levantar a sobrancelha, mostrar os meus dentes, tipo eu falando, mostrando meus dentes, levantando a sobrancelha, além de eu transmitir verdade genuína, eu estou criando dentro daquele ser humano diante de mim uma sensação de bem-estar, de conforto, de prazer, de alegria. Eu desarmei a pessoa. Um simples gesto. Quando a pessoa fala algo
Não importa se o que ela fala, isso é coaching. Anota aí, coaching troca o julgamento pela curiosidade. Vocês vão aplicar isso no fechamento de vocês, na venda de vocês. O Cowboy nos ensinou muito bem no soco de café, né? Abre o sorriso, sorria, desarmar a pessoa, concorde com ela. No coach, a gente fala, troca o julgamento pela curiosidade. Então, não importa o que a pessoa falou, são as verdades dela. Então, quando ela apresentar uma verdade dela, você usa essa técnica. Ah, entendi. Olha o movimento que eu faço. Ah, entendi. Interessante seu ponto de vista. Agora tudo faz sentido. Agora eu entendo por que você é assim. Ou seja, em nenhum momento eu vou dizer para ela o que ela precisa fazer, como ela tem que fazer. Isso é coach. O coach ele sempre vai ser a criança curiosa. Diante de uma argumentação de vendas, no início, quando você está criando aquele movimento que eu chamo de chai, o melhor de si com o melhor do outro, no único foco, no único propósito, neste momento você vai se tornar uma criança curiosa. Você vai questionar essa pessoa. Você precisa entender qual é o momento dessa pessoa. Só que entender com empatia. Agora, se eu fizer ao contrário, a pessoa chega, vamos supor que ela falou de um problema financeiro. E é interessante que as pessoas, por nós estar diante de uma grande oportunidade, de um grande negócio, as pessoas nos confundem com bom samaritano, né? Com padres. Porque é tanta gente pedindo coisa para que a gente faça, para que a gente doe, para que as pessoas acham que eu sou um santo, que eu aponto a mão, abençoo, a pessoa se ilumina, né? Que bom que fosse assim, né? Ia começar por mim mesmo. Mas isso é um projeto, é uma empresa e não um projeto filantrópico, certo? Mas quando as pessoas trazem essas crenças, que minha vozinha está doente, eu tenho que ajudar, meu amigo está no hospital, as histórias tristes, começa a falar sobre os problemas e você percebe que a pessoa começa a sentir uma dor. E o que a pessoa faz com o rosto dela quando ela está transmitindo dor? Olha a minha cara de mal, né? Quando eu começo a falar assim, eu estou falando de algo muito sério, gente, é muito sério, isso é muito sério. Olha que fica chato até, fica até uma coisa assim, nossa, que energia atritosa é essa? Então, quando você percebe que a pessoa começou a ativar esse músculo aqui, qual é o nome desse músculo? Corrugador, que é entre as sobrancelhas, a pessoa ficou brava, automaticamente você deve fazer o reverso. O que nós fazemos normalmente? A gente tenta, de uma forma frustrada, criar a técnica francesa chamada rapport, que é imitar outra pessoa, ser um espelho da outra pessoa, e a gente tenta, tipo, concordar. Não, isso é trágico, isso é trágico. Não, você vai concordar com a verdade dela, mas o movimento do seu rosto, a energia do seu rosto não pode estar concluente com a energia daquela pessoa, daquele cliente que está à sua frente. Porque senão vai ser ela que vai controlar os neurotransmissores dentro do seu cérebro. Em vez de você criar prazer, em vez de você criar uma energia gostosa, um movimento legal entre vocês, você vai entrar naquela energia de estresse. Porque quando a gente ativa isso aqui, eu sempre ativo isso aqui quando eu quero pensar, quando eu estou estressado, quando eu estou falando de um problema, eu ativo o corrugador entre a sobrancelha, instantaneamente o meu cérebro passa a fabricar o hormônio do cortisol. Olá, Jenny, perfeito, querida. Quando o meu cérebro passa a criar o cortisol, ele liga, para criar o cortisol, nosso cérebro usa o neocórtex, que é toda a carapaça de cima do cérebro, a massa cinzenta, somente esta parte do cérebro gasta 30% da energia cerebral para criar um único hormônio como o cortisol. Ou seja, quando eu penso, quando eu ativo o corrugador, quando eu entro em conexão com o problema de outra pessoa, eu passo a fabricar cortisol. O nosso cérebro, ele trabalha pela lei do menor esforço. Sempre que ele ativa uma área do cérebro, a outra é desativada instantaneamente, pela lei do menor esforço. Então, se eu ativo o neocórtex, eu estou pensando, estou criando cortisol, automaticamente eu vou desativar a amígdala central do cérebro, que fabrica ali
que trabalha outras regiões do cérebro. Eu vou estar fabricando apenas cortisol. Eu não vou conseguir fabricar dopamina, não vou conseguir fabricar serotonina, eu não vou conseguir sentir prazer, eu não vou conseguir me sentir bem, eu não vou me sentir confortável, e isso vai ser desgastante. Então, se a pessoa começou a ativar, ela começou a se fechar, esqueça a sua abordagem de venda, esqueça todas as técnicas e abra um sorriso. Porque você tem que desativar o neocórtex da pessoa, ou seja, fazer ela parar de pensar, e instantaneamente ativar a dopamina através dos neurônios espelhos. Como assim? Simplesmente levante as sobrancelhas, ative aqui para que a pessoa entre em rapport com você, para que a pessoa saia daquela energia. Como que eu posso fazer isso utilizando uma ferramenta de coach? Quando eu falo ferramenta de coach, eu quero falar perguntas poderosas. Dentro do coach, assim como um coach aplicado em vendas, nós nunca podemos dizer, você vai comprar isso aqui porque isso vai mudar a sua vida. Não. Não sou eu que vou convencer a pessoa. Lembra que eu disse que ninguém gosta de convencer ninguém? Eu não vou ensinar vocês a convencer nada de nada. Vocês só precisam se convencer que vocês estão no negócio certo. A outra pessoa também, ela precisa se convencer, não você. Agora, se eu chego e falo, você vai comprar esse kit, e você vai ficar rica, você vai mudar de vida, você vai se curar, vai isso, vai aquilo, ou seja, eu crio uma energia de arrogância. A pessoa vai pensar, quem que o Robson pensa que é para dizer o que eu preciso fazer? Eu até sei que isso vai me fazer bem, mas só porque ele me mandou, eu não vou fazer. Não é assim, gente? Eu funciono assim. Se você quer que eu faça alguma coisa, você só precisa perguntar para mim, Robson, você não acha melhor fazer isso? Sabe o que eu vou pensar assim? Eu acho melhor fazer assim. Eu acho melhor. Agora, se você fala para mim, Robson, faça isso porque é melhor, eu vou dizer o quê? Como tu sabe que é melhor? Deixa eu fazer do meu jeito, que eu vou te provar que o meu jeito é melhor. A gente começa a discutir. Porque o nosso instinto primitivo é controlado pelo nosso ego. O ego é todo orgulhoso, autodidata. Ele jamais vai querer seguir um conselho, ainda que humildemente ele peça um conselho e você diga exatamente o que essa pessoa precisa fazer, ela vai se auto-sabotar. Mesmo a mente dizendo, faça isso, o inconsciente vai dizer, não faça isso. Porque existe um outro senhor na mente dela que não é ela, é você. Isso é o vendedor arrogante. É aquele vendedor que meu pai e minha mãe, que eu contava as historinhas, que eles se escondiam atrás da porta dos vendedores, é o que eles faziam quando entravam dentro da nossa casa. Empurravam o produto a goela abaixo, faziam um carnê até perder de vista, e a gente ficava com um monte de produto inútil. Por isso que meus pais corriam dos vendedores, porque eles entravam dentro da mente do meu pai, de uma forma não legal. Mas quando você pega uma pessoa que está num transe de criar cortisol, ela está fechada, aí você se abre, ela fala, eu entendi. E concordo que você esteja chateada por conta disso. Mas, aí vem a pergunta mágica, né? Uma das perguntas mágicas. Como seria? Já falei isso na última aula, mas agora você vai anotar. Anota somente esta pergunta. Como seria? Primeiro, você cria uma conexão. Eu entendo que você esteja chateada por conta disso. Eu não tô concordando com o problema dela. Eu estou dizendo que eu entendo que ela está sentindo. Eu simplesmente entendo o que ela está sentindo por conta do que aconteceu. Não quer dizer que eu concordo ou discordo. Não. Sem julgamento. Aí daí eu faço a pergunta que vai tirar a pessoa de um estado emocional e levá-la para um outro estado emocional. Mas eu entendendo o que você está sentindo, como seria. Vamos pegar uma dor. Alguém quer trazer uma dor aqui para mim aplicar essa ferramenta agora? Uma pessoa que ficou totalmente fechada com você, que criou uma energia ruim, e você não conseguiu quebrar essa crença, essa objeção da pessoa? De que forma que a gente pode usar o como seria na mentalidade dessa pessoa? Se alguém tiver aqui, quiser escrever no chat, pode escrever que eu estou lendo. Se quiser falar também, pode ligar o microfone. Mas vamos supor que a pessoa tem um problema de crise financeira.
E ela está reclamando, Robson, eu tenho que pagar aluguel todo mês. Se eu não for trabalhar todo dia, eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel. Você acha que vai sobrar R$ 200 para parcelar um kit de óleos essenciais? Não sobra, Robson. É um produto muito caro, não tem jeito. A pessoa começa a chorar, começa a chorar. Eu falei, eu entendo o quão chateada você tá sentindo agora. Eu entendo, você pode até pegar um pouco da dor dela e dar ênfase para essa dor, porque ela precisa entender a dor nesse momento. E eu entendo que você está chateada. Eu imagino o quão difícil deve ser dormir sabendo que você é obrigado a trabalhar para pagar conta, para meramente sobreviver, sem ter qualidade de vida. Eu sei o quão sofrido deve ser poder olhar nos olhos do seu filho e não poder dar o que ele quer de presente de aniversário, por não ter condições financeiras. Eu sei o quão difícil é estar no sábado à tarde trabalhando enquanto todo mundo está na praia. Percebe onde eu quero chegar? De como você pode especificar o problema que a pessoa está sentindo. Você só vai usar o que a pessoa vai trazer para você. Não vem com um textinho pronto de lista de dores que isso não encaixa e não funciona. Você está falando com uma exclusividade com um tipo de pessoa. Então você vai sentir a pessoa e vai falar o que ela está sentindo. Você vai mostrar para a pessoa, eu entendo o que você está sentindo. Isso gera conexão. Nossa, o Robson, ele realmente entende pelo que eu estou passando. Eu vou prestar mais atenção no que ele está falando. E é muito importante a cor da voz. O que é a cor da voz nesse momento? Cássia, eu entendo o que você está passando. Miriam, eu entendo o que você está sentindo. Quando a gente fala com um tom baixo, diafragma, a energia vem de baixo, ela vem subindo, passa pelo coração, e ela vem com uma entonação de amor, de respeito, de conexão, porque eu entendo o que você está passando. Eu já passei por isso e sei o quão difícil é. Mas como seria poder acordar sem se preocupar com o horário de trabalho? Como seria poder passar mais tempo com seus filhos? Como seria nunca mais precisar se incomodar com seu aluguel? Como seria ter um fluxo de dinheiro na sua vida que te permitisse viver momentos de prazeres? Como seria fazer deste final de ano o melhor final de ano da sua vida? Quem aqui começou a imaginar como seria o final de ano? Quem aqui começou a ser guiado? O que você vai ser no processo de vendas, no processo de fechamento? Você vai ser o coach da pessoa. Você vai fazer ela caminhar entre um estado emocional a outro, sem dizer o que ela precisa fazer. Isso é muito importante. Apenas perguntando. Se eu quero que você entre em movimento, eu preciso que você tome a decisão de entrar em movimento. Digita no chat aqui, quem concorda que precisa entrar em movimento, só digita sim. Só digita sim. Digita sim. Você entende que você precisa colocar as pessoas em movimento? Sim, sim. A Karen já disse sim, a Suzana disse sim, a Beatriz sim, a Miriam sim. A galera tá falando sim, gente. Eu estou colocando vocês em movimento, entenderam? Entenderam que sempre que eu peço para vocês escreverem no chat, concordarem comigo, eu estou colocando vocês em movimento? E quando eu consigo colocar vocês em movimento, isso significa que você baixou as barreiras e deixou que eu conduzisse vocês. É assim que a gente se comporta numa situação de fechamento, de venda, de conexão. Você faz com que a pessoa permita que você conduza ela. Como que eu posso ter certeza que eu cheguei nesse nível? Eu acabei de fazer um teste aqui no chat. Quem concorda? A pessoa falou sim. Algumas digitaram sim sem entender direito, mas vou botar sim, tá todo mundo digitando sim, eu vou digitar sim. Mas isso mostra que vocês estão receptivas à minha mentoria, ao meu treinamento. Vocês permitiram que eu conduzisse vocês.
Diante de uma negociação, você pode fazer uma pergunta muito inteligente. Você concorda comigo ou eu estou ficando louco? Uma forma criativa e divertida, posso perguntar. Será que eu estou muito fora de si ou isso faz sentido para você? Ou simplesmente o sim ou não, como todo palestrante ama falar. Estou certo, sim ou não? A galera, sim, sim. Porque todo palestrante, quando ele quer falar uma palavra, até mesmo os professores, vamos supor assim, maravilhoso. A pessoa não fala maravilhoso, ela fala mara e fica esperando a plateia terminar de falar a palavra. Isso é técnico. É técnico para entrar na mente da pessoa. De uma outra forma muito simples, você pode pedir uma pequena gentileza para uma pessoa. Você está diante de uma pessoa, você pode falar, você pode me alcançar essa caneta aqui, por favor? A pessoa, posso. Só da pessoa te fazer uma pequena gentileza, como te passar uma caneta, um copo de água, te dar uma licença, uma pequena gentileza, quando você força a pessoa a te fazer uma pequena gentileza, essa pessoa vai pensar, eu estou fazendo uma gentileza para essa pessoa, logo eu gosto dela, porque se eu não gostasse, eu não ajudaria. Então você faz a pessoa concluir que você é uma pessoa legal. E ela abre a mente dela para você entrar e conduzir ela. Isso é ser coach em vendas. Sempre através de uma pergunta, conduzir a pessoa a fazer o fechamento. E tem uma... Quem faz a mentoria particular comigo já conhece a ferramenta dos 2 mundos. Isso eu uso no coaching todos os dias com todos os meus clientes. Existem 2 mundos. O mundo sem você, sem os seus produtos, sem os seus serviços, e é um mundo triste, eu vou te contar, é um mundo horrível. É um mundo que ninguém quer viver. E existe um mundo com o seu produto, com os seus serviços. Esse mundo é maravilhoso. Então, início de uma conversa, para você definir esses 2 mundos, quando você se conecta com a pessoa e você permite que ela fale sobre ela, você esclarece a dor que ela está sentindo, faz ela ter conhecimento do momento. Nossa, eu não tenho dinheiro, eu estou doente, eu não tenho tempo. Você não vai, nesse pequeno momento que você está se conectando, não é para quebrar a objeção. Se a pessoa fala, eu não tenho tempo, não é para você pegar aquelas ferramentas que você aprendeu de como quebrar a objeção de quem não tem tempo. Não é esse o momento. Esse é o momento de anotar, anotar. Anotar o que a pessoa está sentindo, anotar o problema dela, anotar a dor dela, deixa ela falar tudo que ela está sofrendo, dá corda, deixa ela se vitimizar, deixa ela, se ela chorar, meu Deus, abraça ela que daí a venda é garantida. Deixa ela chorar mesmo, deixa ela se lamentar à vontade, leve o tempo que for. Quando você estiver nutrida de informações a respeito da dor dela, você vai pegar todas essas dores, fazer um combo e juntar com uma única palavra, fazendo uma única pergunta. Entendendo que você se sente assim, 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 escutativa para dar devolutiva. A pessoa vai falar como ela está se sentindo e você vai dar uma devolutiva. Como você falou, né, sua vida não está fácil, né, não tem tempo, tem que trabalhar, cuidar das crianças, não sobra dinheiro. Como que você se sente diante de tudo isso? Amiga, olha, sinceramente eu sei que isso é difícil, mas eu não consigo nem imaginar o quão difícil isso possa ser. Como que você se sente diante de tudo isso? Então, olha a pergunta, como você se sente diante de todos esses problemas? Especifica os problemas que ela te falou. Como é que você se sente nessa situação? Como é que você lida com isso? Tente buscar uma palavra. Eu me sinto deprimida, eu me sinto cansada, eu me sinto com vergonha, eu me sinto fracassada, frustrada, derrotada. Como que essa pessoa se sente diante de tanta dificuldades? Isso aqui, você só está fazendo uma organização mental. Numa primeira sessão de coach que eu faço com as pessoas, eu sempre faço essa organização mental. Eu não aplico ferramenta nenhuma, eu só tento entender o que a pessoa está passando. E é isso que você vai fazer no seu processo de venda. Você vai entender. Depois você vai organizar tudo aquilo que você entendeu
e você vai dar uma devolutiva. Por exemplo, eu gosto de usar um exemplo que eu atendi um cliente, um empresário obeso, ele estava acima do peso. E o sonho dele era ser uma pessoa magra. Só que quando eu fui questionar ele, porque ele sempre tentou ser magro e nunca conseguiu. Aí eu fui entender que ele não queria ser magro. Talvez a Jenny vai concordar comigo aqui, nutricionista. As pessoas não sonham em ser magras. As pessoas, na verdade, como esse cara que eu atendi, ele não sonhava em ser magro. Ele sonhava em ter uma mulher. Ele sonhava em ser desejado por uma mulher. Porque se a mulher deseja ser magra, não é força o suficiente para manter ela focada na academia, focada na dieta, isso não é força o suficiente. Agora, se ela traz a energia, não, eu quero ser magra para reativar a chama do meu casamento, para conquistar alguém, para me sentir melhor, para me sentir empoderada, reconhecida, isso faz a pessoa se movimentar. Quando eu entendi isso desse meu cliente, mas antes de entender o que empoderava ele, eu entendi o que machucava ele. Quando ele falou de todo o problema de obesidade, eu perguntei, diante disso tudo, como que você se sente quando olha no espelho? Aí ele falou para mim, eu me sinto muito gordo, nojento. Palavras dele. Eu falei, ok. Então você se sente um gordo nojento por estar acima do peso e não conseguir conquistar a mulher dos seus sonhos, é isso? Ou seja, usei as palavras dele para dar uma devolutiva para ele, para fazer ele concordar comigo e eu entrar na mente dele. Ele falou, sim, é isso mesmo. Aí eu fiz a ponte para o futuro. Como seria? Aí nesse como seria, ele criou o eu ideal dele. Aí eu perguntei, como você se sente olhando esse eu ideal no futuro? Me sinto poderoso, maravilhoso, gostoso, sarado. Opa, gostoso, sarado. Eu sempre pego as palavras que têm mais eletricidade. Palavra gostoso, eletrificante, sarado, eletrificante. Eu peguei essas duas palavras, sarado e gostoso. Eu criei os dois mundos, o gordo nojento e o sarado gostoso. Estão percebendo os dois mundos? O processo comigo leva um tempo. Só que diante do processo, a pessoa procrastinava, se auto-sabotava e ela falava, Robson, não tem jeito. Não vou para academia, não vou fazer dieta. Aí eu fazia a pergunta mágica. Fulano de tal, pare tudo e me responda. Quem você está sendo agora? O que você está fazendo agora? É o que o gordo nojento faria ou o que um sarado gostoso faria? O que você está fazendo agora? Estou fazendo o que o gordo nojento faz. E quem você deseja ser? O gordo nojento? Você quer continuar sendo esse gordo nojento? Ou você quer ser esse homem macho, alfa, sarado, gostoso, conquistador? Quem você deseja escolher ser agora? Ele falou, macho alfa. Legal. E o que você vai fazer para se tornar esse homem? Ele já sabia o que tinha que fazer. Ele falava exatamente o que tinha que fazer. E eu perguntava, qual é o seu nível de comprometimento para se tornar nessa pessoa? E começar a agir agora para se tornar nesta pessoa, nesse homem, bonitão, saradão, gostosão. Qual é o seu nível de comprometimento? De 0 a 100. Aí ele falava 70%. Eu falei, o que falta para fechar 100%? O que falta para começar agora em 100%? Ou seja, eu criava comprometimento. Agora, como que eu consigo fazer isso numa abordagem de vendas? Como eu consigo usar essa ferramenta? Muito simples. Você vai pegar, analisar a pessoa, vai entender a dor dela, vai definir a dor dela numa palavra. Então, é assim que você se sente. Você está frustrada financeira porque você não consegue pagar as contas e isso te deixa frustrada. Ok. Agora, como seria se você pudesse resolver todos os seus problemas? Como seria daqui um ano eu e você estar sentadas aqui rindo da nossa história, tomando um cafezinho, uma torta, com dinheiro no bolso, com saúde? Como seria para vocês? A mulher vai dizer, ou o homem vai dizer, seria maravilhoso, seria ótimo, seria perfeito. Né? Quem não acharia perfeito isso? Aí você vai fazer outra pergunta. O que você precisa fazer? O que você acha? Isso é muito legal. O que você acredita ou o que você acha que deveria fazer para tornar isso real?
Se você não ofereceu nenhuma oportunidade, se você não ofereceu nenhum produto, a pessoa vai tentar frustramente, tentar dizer, eu preciso me focar mais, eu preciso ter mais determinação, eu preciso começar a fazer algo. Normalmente ela vai dizer alguma coisa desse gênero. Essa é a sua deixa. Você preparou a pessoa para aceitar a oportunidade. Quem entendeu isso aqui? O que eu fiz aqui? Eu fiz a pessoa entender o problema dela, criei uma ponte para o futuro. Como seria estar no futuro, com todos os problemas resolvidos? Aí eu faço uma outra pergunta. O que você acha que falta para isso acontecer na sua vida? O que está faltando? Amiga, o que está faltando para você ser essa pessoa? O que está faltando para liberar essa luz? O que está faltando para abrir esse sorriso? O que está faltando para fazer essa viagem? Para fazer esse casamento? O que está faltando na sua vida, amiga? Não aceita uma palavra. Deixa ela falar, faz um combo. Porque, às vezes ela vai falar umas coisas bem supérfluas. Falta oportunidade, falta emprego, falta trabalho. Mas tenta chegar no recurso interior. O que é recurso interior? Garra, força de vontade, motivação, entendeu? Recursos interiores, foco, resiliência, recursos interiores. Então, deixa a pessoa falar. Olha, só falta coragem, só falta começar a fazer algo, só falta foco, falta disciplina, falta força de vontade, falta só isso. Ou seja, você fez a pessoa entender que ela precisa de foco, que ela precisa de disciplina, e também, muitas das vezes, ela vai dizer, precisa de dinheiro, de oportunidade e de trabalho. Ela vai te dar um combo daquilo que ela precisa. Ou seja, ela está te dando os argumentos que você deve usar para fazer o fechamento com ela. Ela está dizendo exatamente o que move ela. E o que você vai responder para ela? Falei, amiga, sabia que eu acredito muito que o universo, ele não une as pessoas à toa. Ele une pessoas com propósito. Entendendo a sua história, entendendo a minha missão, agora eu entendo por que eu estou aqui conversando com você. Se eu te falar, amiga, que eu consigo te ajudar a ter foco, disciplina, se eu te falar que eu tenho oportunidade de fazer dinheiro, e se eu te falar que tem um meio pelo qual você consegue viver esse dia maravilhoso, esse sonho, em um curto espaço de tempo. Se eu te falar isso, que eu tenho essa oportunidade, você sentaria para me ouvir? Você prestaria atenção? Porque eu não vou te falar se você realmente não quer. Aí vem o comprometimento. Se eu te dar uma oportunidade de hoje, seja sincera comigo, de 1 a 10, qual é o seu nível de comprometimento em aceitar essa oportunidade e mudar a sua vida de uma vez por todas? Porque, mais uma vez, você pode frisar, porque eu sei o quão difícil é estar nessa situação. E eu sei como que você se apaixonou pela ideia de viver em um mundo sem esses problemas. E eu não posso sair daqui sem te oferecer essa oportunidade, mas eu preciso saber, você realmente está comprometida em mudar de página, de virar essa página na sua vida, de passar para o próximo nível, de esquecer tudo o que aconteceu e criar um novo destino para você? Está realmente disposta a isso? Vocês percebem que vocês ganharam o sim da pessoa antes de vocês falarem sequer o motivo pelo qual vocês estão ali? Isso é coaching, gente. Por isso que eu sempre falo, quando eu vou fazer um fechamento, individual principalmente, primeiro eu faço a pessoa dizer sim para mim. Depois eu explico como que ela vai trabalhar, como ela vai executar a oportunidade que eu dei. O cowboy acho que deu uma saidinha, daqui a pouco ele volta. Ah, tá aqui o cowboy, voltou? Cowboy, lembra o dia que a gente ofereceu oferecendo um kit, a oportunidade da Doterra, e o cowboy falou assim, cara, quanto que você pagaria? Fez a pessoa imaginar quanto que ela pagaria para o projeto. E o cowboy falou, e se eu te falar que custa 10 mil reais, você pagaria? E que o cara falou, cowboy? Falou que pagaria. 10 mil reais. E tem gente falando que kit de 690 é caro. A gente estava com uma pessoa, um casal, diante de nós, disposto a pagar 10 mil reais pela oportunidade. E detalhe,
Nós não falamos que era um kit que custava R$ 10.000, era 10 mil só pela oportunidade. E como a empresa é muito generosa, ele ganha de brinde um kitzinho. Um kitzinho, né? Um kit soluções. Soluções não, o kit Diamond. Mas por que que a pessoa diz sim para uma oportunidade que não tem produto nenhum, não tem produto físico, a gente só vendeu uma ideia, só uma ideia. Mas por que que ela concordou em dizer sim para uma ideia no valor de 10 mil? Ela estava disposta a pagar 10 mil. Mas por que que ela estava disposta? Porque ela não estava dizendo sim para mim. E também não estava dizendo sim para o cowboy. Ela estava dizendo sim para o futuro dela. Porque ela viu através de mim, através do cowboy, uma ponte para o futuro, uma oportunidade de sair de um estado A para o estado B. E o que o coaching é? É um processo que te tira do estado atual e te leva ao estado desejado. É isso que você vai fazer numa venda. Qual é o estado atual da pessoa? Lembre-se, pergunte, se preocupe, não de se preocupar, meu Deus, não, mas coloque ali energia, atenção, se conecte com a pessoa, ouça a pessoa. Uma vez me perguntaram, Robson, o que eu devo pensar enquanto eu estou ouvindo a pessoa falar? Como eu devo pensar? Eu falei, se você pensar, você quebra a rapport. Não pense. Nesse momento é escutativa, você não precisa pensar em nada. Não tem técnica, é só ouvir, só ouça. Se você tem problema de memória, como eu, cadernos, folhas, vocês acham que eu não fico anotando aqui tudo os comportamentos de vocês? Está tudo anotado. Mas é isso mesmo, eu anoto mesmo. Eu anoto mesmo. Vocês acham que vocês não estão aqui na minha lista? Sei até os gostos, signo de cada um. Sei tudo de vocês, sei tudo. Brincadeira. Mas é isso, vocês vão saber tudo, vocês vão ouvir estado atual. Qual é o estado atual do meu cliente? Entenda o momento dele. Entendeu o momento dele? Se prepare para fazer a pergunta, para tirar ele do estado emocional, do estado atual, do mundo infeliz sem você e leve para o mundo feliz com você, através da imaginação. Faça ele imaginar, faça ele criar essa emoção. Como seria maravilhoso fazer parte de uma indústria onde você tem reconhecimento? Como seria maravilhoso investir em um mercado que cresce cada dia mais? Como seria participar de uma empresa que vai revolucionar a indústria do remédio, que vai chegar ao primeiro trilhão, a primeira empresa a chegar ao primeiro trilhão? Como seria participar da divisão de lucro dessa empresa, que vai chegar ao trilhão? Como seria? Como seria andar num carro importado? Como seria morar num lugar top? Como seria viajar? Como seria estar com os amigos numa festa, um happy hour em plena terça-feira? Como seria? Você cria esse estado imaginativo, leva a pessoa a imaginar tudo isso. Mas em nenhum momento você vai ser o vendedor arrogante. Olha, você precisa mudar a sua vida. É lógico que ela sabe que precisa, não precisa falar que ela precisa mudar, ela sabe que tem que mudar. Você tem que ter foco, tem que ter disciplina. É lógico que a pessoa sabe que tem que ter foco, tem que ter disciplina. Então você não vai falar isso para ela. E muito menos você vai dizer, você precisa comprar esse produto. Porque você vai estar sendo um vendedor chato, empurrando o produto a goela abaixo. E ninguém gosta de vendedores chatos. Então você não vai ser um vendedor, você vai ser um coach do bem-estar. Mas nem consultor, é coach do bem-estar. Estou ensinando ferramentas de coach para vocês. Então você vai estar ali ouvindo a pessoa, se conectando com a pessoa, levou para o mundo maravilhoso com você, aí é uma decisão. A última pergunta para fazer o fechamento. A pessoa entende o mundo cruel sem o seu produto, sem o seu cadastro, e entende o mundo maravilhoso com você, com o seu cadastro, com o seu produto. Aí você faz a pergunta. Você dá um feedback, né? Você pode falar, né? Até hoje, você trabalhou com isso. Eu sei que você já deve ter tentado vários projetos, eu sei que você já deve ter lido vários livros com supostos atalhos para o sucesso, eu sei que você já trabalhou com ambição de querer ser alguém melhor, que você estudou com ambição de querer ser alguém melhor. Eu sei que a sua situação não está fácil, mas hoje você conheceu uma oportunidade de transformar esse mundo que você vive. Eu quero te perguntar, em que mundo você quer viver? No mundo que você vive hoje, com todos os seus problemas? Ou você quer viver num novo mundo, aonde existem soluções, aonde o seu trabalho gera reconhecimento? O que você escolhe?
Você dá os dois mundos para ela. Como eu fiz com o meu cliente, quando ele estava querendo fugir da dieta, fugir das ferramentas que a gente tinha planejado para a semana, quando ele queria fugir, que ele queria se sabotar, eu falava, e aí, cara, com quem eu estou falando agora? O gordo nojento ou o homem sarado gostoso? Com quem eu estou conversando? Só numa pergunta assim bem direta e bem forte, que o meu processo é um pouquinho forte, a pessoa já tomava a decisão, opa, eu estou sendo um cara nojento. Não é esse tipo de pessoa que eu quero ser. E é isso que você vai mostrar para a pessoa no fechamento. Que tipo de pessoa você quer ser? E para isso existem algumas analogias. Robert Kiyosaki deixou uma para nós muito bacana. O cowboy deve lembrar o quadrante do fluxo de caixa. Quem aqui conhece o quadrante do fluxo de caixa? Estou vendo que a galera não conhece. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Eu já fechei muitos negócios. Então, vamos fazer o quadrante de fluxo de caixa que consegue distinguir esses mundos. Então, de um lado, nós temos... Vou pegar aqui uma folha e vou desenhar. Desenhar no quadro, mas desenhar na folhinha mesmo. De um lado, nós temos... Vou desenhar aqui. Opa, tem uma luz aqui. Tem uma janela aberta, o sol está bem na minha cara. Vou usar aqui, não vou usar a folha, não vai dar reflexo. Imagina aqui um quadrado. Imagina um quadrado aqui. Eu vou usar meu quadro aqui, ó. Melhor. Imagina um quadrado. Quadrado. Fluxo de caixa. Quadrante de fluxo de caixa. Eu vou fazer um X no meio. Separar em 4. Tá. Desse lado aqui, ó, eu tenho o empregado, trabalhador, assalariado. Tá? E do lado aqui eu tenho um empregado autônomo. É o vendedor de bala do sinal, ele vende coxinha, ele vende artesanato, ele é autônomo, empregado autônomo. Esse lado aqui, então, é o lado pobre. O lado do empregado autônomo. Agora, desse outro lado aqui, é o lado rico. O que nós temos aqui? O empresário. Dono de empresa. Empresário que eu falo assim que tenha pelo menos 30 funcionários, 20 funcionários. Esse é o empresário. Não vem dizer um empresário que tem só um CNPJ aberto que não compra. E aqui embaixo do empresário nós temos o investidor, que é o cara mais inteligente de todos. E aqui o empresário, ele tem que lidar com empregados, ele tem que lidar com processos trabalhistas, ele tem que lidar com estoque, com logística, com muita coisa. É uma dor de cabeça ser empresário. Né? Agora, o investidor é mais inteligente por quê? Ele não precisa lidar nada, ele não precisa ser empregado, nem empregado autônomo e nem empresário. Ele bota o dinheiro dele para trabalhar para ele. Esse é o lado mais rico de todos, o lado do investidor. Só que existe uma muralha, a sociedade colocou uma muralha aqui, que separa os pobres dos ricos. Aqui você aprendeu a estudar para ser um bom empregado, só que se você é revoltado e não quer trabalhar, aí você vira um empregado autônomo, que é a mesma coisa de que empregado, só que aqui é sem direito e aqui é com direitos. Um é registrado e outro não é registrado, mas é a farinha do mesmo saco. Farinha do mesmo saco. Existe essa barreira. Agora eu te pergunto, quanto que você está disposta a investir agora, tanto financeiramente, quanto de energia, tempo, foco? O quanto que você está, seja sincera. O quanto que você está disposta a sair de um lado como autônoma, empregada, e passar diretamente para o lado investidor e colocar o seu dinheiro para trabalhar para você e passar para o lado rico da sociedade? Quanto que você pagaria? Não responda, só imagine. Quanto que você pagaria para passar para o outro lado? Eu sei que você deve ter pensado, olha, de tempo e energia eu consigo investir milhões.
Agora de dinheiro já pegou um pouco pesado. Eu não sei se eu estou pronta, Robson, para passar para o lado de investir. Pô, eu não tenho 500 mil para colocar ali, porque deixar o dinheiro trabalhando para nós é uma coisa de 500 mil para mais, né? Para dar um conforto. É muito caro passar para cá. Só que se eu te falar que com baixo investimento, sem conhecimento técnico, sem faculdade, você consegue sair deste lado e passar diretamente para cá, pagando menos do que um salário, você consegue investir e passar para o lado rico. Ficou interessante para você? Você quer saber como passar? Para o lado do investidor? Colocar o seu dinheiro para trabalhar para você? Sem conhecimento, sem rios de dinheiro para investir, pouco dinheiro, sem conhecimento. Você só consegue isso através do modelo de negócio de marketing de rede. Você consegue investir baixíssimo e consegue passar diretamente para o lado do investidor, onde você está colocando o seu dinheiro para trabalhar para você. Isso é uma analogia, tá? É uma forma que Robert Kiyosaki, como a Jenny falou que é um bom... Ah, não. Eu achei que era um bom livro, bom motivo. Robert Kiyosaki escreveu o livro Pai Rico e Pai Pobre. E o negócio do século XXI. Ele fala muito sobre o quadrante de fluxo de caixa. Leiam esses livros. Mas é uma forma de apresentar os dois mundos. Há um mundo sem o meu projeto e um mundo com o meu projeto. O mundo sem o meu projeto é pobre. O mundo com o meu projeto é rico. Aí você pode criar várias formas de apresentar. Eu resumi bem resumidamente aqui para vocês. Mas você pode especificar a vida de um empregado, você pode especificar a vida de um empregado autônomo. E quem você vai estar especificando, na verdade, é a pessoa que está na sua frente, na plateia. Você vai fazer aquela visão periférica, vai analisar o pessoal. Estou vendo aqui muitas costureiras, empregadas domésticas, desempregados. Vou colocar aqui, vou classificar essas pessoas no lado pobre. Vou fazer todas essas pessoas entenderem que elas estão do lado pobre. Só que antes de oferecer a oportunidade de passar para o lado rico, eu faço elas criar um comprometimento. O quanto que você está disposta a investir de tempo e dinheiro para passar para o lado rico? Eu faço a pessoa se preparar para um eventual investimento. Eu faço a pessoa já tomar a decisão, sim, eu estou pronto para investir tudo que eu tenho. Porque essa ferramenta aqui, quando eu entendi e aprendi ela, foi numa apresentação que um dos parceiros do Cowboy estava apresentando, ele falou do fluxo de caixa Cowboy, depois você apresentou, aí esse fluxo de caixa fez sentido para mim. Fez total sentido. E quando eu respondi a pergunta que ele faz, o quanto que você está disponível, o quanto que você pretende investir para passar para o lado rico, eu pensei comigo, eu não tenho nada, mas tudo que eu tenho, eu vou investir. E eu vendi a minha televisão naquela época. O Cowboy sabe. Vendi a minha televisão, que naquela época era uma 32 polegadas, mas não existia, era o auge da televisão, lançamento. E tinha o custo do valor da franquia do projeto, exatamente o mesmo custo. E eu troquei de mano. Troquei a minha televisão pela oportunidade de passar pelo lado rico. Ou seja, eu não tinha muita coisa, mas tudo que eu tinha, eu investi. Através de uma única ferramenta. Já me abriu a mente. Uau! Se esse é o preço para passar para o lado rico, eu vou pagar. Porque tudo que eu tenho hoje não chega aos pés do que eu posso ter lá na frente. Então não importa se eu vou ficar um mês morando numa barraca no chão. Não importa se eu vou ficar um mês comendo um ovo com pão, que eu como até hoje, acho maravilhoso. Não importa a dificuldade que eu vou passar, porque o benefício que eu vou ter vai valer a pena. Como Platão dizia, aliás, Sócrates dizia, os fins justificam os meios. Isso é coaching. Percebe que isso não é venda? Isso não é empurrar produto? Isso é gerar clareza de futuro. É gerar clareza. Eu estou gerando clareza de onde você está vivendo e te dando uma clareza de onde você pode viver. E através de algumas perguntas simples, ouvindo bem, dando uma devolutiva sem julgamentos, trocando o julgamento pela curiosidade, é interessante o seu ponto de vista. Talvez eu não concorde com você, mas eu não vou dizer que eu não concordo. A Maquiavel disse essa frase,
Perfeito, Mariana. Os fins justificam os meios. Maquiavel. Quando eu me coloco como um coach diante de uma pessoa, eu me torno a luz dessa pessoa. Quando você gera um pequeno movimento na vida de uma pessoa, um pequeno hábito que você cria na vida da pessoa, você já transformou a vida dela. Mesmo que seja um nível pequenininho, você já transformou a vida dessa pessoa. E quando você transforma a vida dessa pessoa, mesmo que seja através de um insight, te dê uma clareza de possibilidade de futuro. Só por dar essa clareza, só por te proporcionar esse insight, você vai guardar a minha imagem no seu coração. E eu vou ser um divisor de águas da sua mente. Assim como o cowboy um dia falou uma frase impactante para mim: você é o que você lê. Isso foi impactante para mim, porque naquela época eu não lia nada. Aí eu pensei, putz, não sou ninguém porque eu não leio nada. Mas fez todo sentido. Se eu quero ser alguém, eu vou absorver bons conhecimentos, andar com boas pessoas. Transformou a minha vida. E é assim que você tem que colocar a sua intenção na transformação da vida da pessoa. Você não está vendendo óleos essenciais. Não está vendendo óleos essenciais. E se você for vender óleos essenciais, é lógico que um kit é caro. É lógico que um produto é caro. Eu concordo e todo mundo concorda. É caro sim. Mas se você vender uma noite de sono, se você vender um corpinho sexy, magrinho, se você vender férias no Havaí, aí não é caro. Vai se tornar baratíssimo. 10 mil o quê? Vou financiar minha casa e vou entrar nesse projeto hoje. Tu entendeu? Se você vender o produto, é caro e você vai dar de cara na parede. Então, venda o que a pessoa precisa. Não venha com frase pronta de venda. Ouça a pessoa. Entenda o que ela está sentindo. Concorde com o que ela está sentindo. Não diga se isso é certo ou errado. Apenas se mostre presente para a vida daquela pessoa. Porque não importa a pessoa que esteja na sua frente, todo mundo carrega uma história. E eu honro e respeito a sua história. Mas esta história não vai definir o seu destino. O que define o seu destino é quem você escolhe ser agora. Isso é coaching também. Só da pessoa falar uma história triste, fala assim, eu entendo o seu sacrifício, entendo os seus desafios, entendo as suas dores, honro e respeito a sua história, porque a sua história tornou quem você é hoje. Mas eu quero te fazer uma pergunta que talvez seja a pergunta mais poderosa que alguém poderia te fazer. Entendendo de quem você se tornou, de quem você é agora, eu te pergunto, quem você quer ser amanhã? Que tipo de pessoa você quer se tornar amanhã? Você vai permitir continuar sendo a mesma pessoa? Ou você vai tomar uma decisão agora e mudar de vida? Porque para sair do zero até o topo, leva milésimos de segundo. Quando eu entendo que a minha decisão tem o poder de transformar a minha vida, quando eu me comprometo com a minha decisão, e independente se eu vou estar cansado, chateado, vitimizado, eu vou continuar diante dos desafios com perseverança, isso é sair do zero ao topo. E isso você pode proporcionar para qualquer pessoa fazendo uma simples pergunta. Tá, mas quem você escolhe ser agora? Olha como você pode concluir um texto de uma vida inteira que a pessoa te falou com tá. Você fala, tá, mas quem você escolhe ser agora? Você já coloca ela a pensar diferente. Você já faz ela pensar junto com você. Porque você pode falar, não estou aqui para te vender óleos essenciais. Muito menos te cadastrar em lugar nenhum. Eu estou aqui porque eu te conheço e sei até onde você pode chegar. Eu quero dizer que nós podemos chegar lá juntas. Só depende de você, de tomar a decisão, de escolher. É muito importante a gente preparar a pessoa para tomar a decisão. Para você fazer a pessoa dizer exatamente a palavra sim, eu estou com você. Sim, eu quero. Sim, bora lá.
Você tem que ganhar o sim da pessoa. E para ganhar o sim é muito simples. Pergunte. É sim ou não? E ofereça. Muitas pessoas ficam perguntando, Robson, eu não consigo vender muitos produtos, eu não consigo cadastrar para muitas pessoas. Tá, mas para quantas você oferece? Eu fiz uma lista com 10, ofereci para 3 e nenhuma quis. Tá, e faz quanto tempo isso? Faz um mês. Onde está o erro na equação? Ofereça. Tinha um vendedor que ele ia todo domingo na casa dos meus pais. Ele era o pesadelo do meu pai. Ele era o pesadelo do meu pai. Aquele vendedor era muito bom. Ele era muito bom. Sempre que ele chegava na nossa casa, ele vendia muitas coisas, mas muitas coisas. E por que que ele vendia? Eu perguntei uma vez. Sempre fui uma pessoa curiosa. Como é que você consegue vender tanta coisa? Eu era curioso desde criança. Aí ele falou uma coisa assim que ficou gravada na minha mente, foi uma grande faculdade em vendas. Ele falou bem assim, é muito simples, eu só ofereço. Eu perguntei, como é que você consegue vender tanta coisa? Ele falou, é muito simples, eu só ofereço. Agora eu vou te perguntar, e você? Para quantas pessoas você já ofereceu a sua oportunidade hoje? E esta semana? E esse mês? Para quantas pessoas? Você está realmente disposta a investir seu tempo, a sua energia? Ou você está esperando as pessoas virem atrás de você, fazerem fila na sua porta para serem cadastradas por você? Então, se tudo isso for técnico demais para você, for informação demais para você, use o que eu aprendi com aquele vendedor. Ofereça. A pessoa está ali, que dor de barriga, ofereça um Zengest. Estou estressado, ofereça uma lavanda. Ofereça. Ofereça. Robson, mas as pessoas dizem não. Mas lembre-se que o não é para você. Pare com essa crença maldita de falar que o não você já tem. Isso é uma crença do quinto dos infernos. Porque o não, ninguém tem o não. O não é a palavra mais difícil para o cérebro dizer. É muito mais fácil eu falar sim do que falar não. O sim é absoluto, o sim abre as portas. Eu não justifico o sim. Se você quer vender algo para mim, eu falo sim, pronto, acabou a discussão, eu já comprei. Agora, se eu falar não, não porque eu não posso, não porque eu não tenho dinheiro, porque eu tenho que pagar isso, não, você não pode fazer isso por conta disso, ou seja, o não eu tenho que justificar. O não é difícil de dizer, ninguém gosta de falar não, de ficar se enrolando, vamos ver, vamos conversar, amanhã a gente vê isso. Ninguém gosta de falar não. É contra a maré do fluxo do cérebro processar a palavra não. O não, ninguém tem o não. O que todo mundo tem é o sim. Só que quando você ganha o não, ele não é para você. Esse não é para ela mesma, é para a pessoa que diz. É um não para os sonhos dela, é um não para a família dela. Ela não está dizendo não para você, ela está dizendo não para a própria história, para a própria família, para o próprio destino. E está tudo bem. Esse é o nosso livre-arbítrio. Se você ofereceu e chegou no final e a pessoa disse não, entenda que é o fim e está tudo bem. Como a Nanda nos ensinou belamente, amor ao próximo. Próximo! E vem o próximo. E vem o próximo. Não fique insistindo. Se a pessoa fechou a porta, está tudo bem. Está tudo bem. Vai na próxima porta e bate lá. Ofereça para a próxima pessoa. Alguém quer deixar aqui um comentário? Alguém tem uma dúvida? Alguém quer trazer uma questão, uma demanda para a gente trabalhar? Aproveite agora. Estamos empolgados. Cowboy, isso para você no seu dia a dia faz sentido? O cara ser um coach nas vendas? Então, Robson, eu estou aqui te ouvindo e vivendo uma nostalgia, porque eu fui vendedor de porta a porta durante muitos anos, só com a venda de filtros de água, por exemplo. Foram 3 anos batendo de porta a porta, de manhã à noite. E quando eu falo batendo de porta a porta, no sentido literal mesmo. A gente, né, tinha lá o supervisor que passava uma van pegando a gente em casa e levava a gente, deixava a gente na rua e a gente ia literalmente batendo de porta a porta.
E isso não faz tantos anos assim, né? Aí, cerca de 20, 22, 23 anos atrás. Quase 25 anos atrás. E essa questão da rejeição ao vendedor, que você comentou lá no início, realmente é algo muito sério e que precisa ser considerado. A gente que trabalha no mercado e com venda precisa se considerar que realmente existe essa crença, essa rejeição. Porém, se a gente for analisar, tudo na nossa vida é venda. Tudo. Até mesmo o nosso relacionamento com uma pessoa é uma venda de ideia. A questão é como é que você vende essa ideia. Então, quando eu era vendedor porta a porta, eu me lembro que, por conta dessa rejeição que as pessoas têm de achar que o vendedor é aquele cara que vai empurrar a mercadoria, porque essa crença veio dos antigos mascate, justamente o cara vendedor porta a porta, aquele cara que passava uma vez só na vida da pessoa e nunca mais dependia daquela pessoa novamente. Então, ele fazia o quê? Ele tentava vender o máximo de produto para a pessoa, tentava empurrar para as pessoas coisas que as pessoas nem precisavam, porque ele não tinha medo da rejeição ou de depender de novo daquela pessoa. Ele estava de passagem por ali. Então, eram os antigos mascate, essa crença e essa rejeição ao vendedor veio do mascate mesmo. Então, a pessoa que sabe que vai depender daquele cliente mais do que uma vez, ele não vai tentar empurrar uma mercadoria no cliente que não seja para servir, para ajudar ele. E eu não entendia isso quando eu comecei na venda porta a porta. A gente também tinha esse hábito. Eu desenvolvi técnicas, para vocês terem ideia, de vendas na época, que eu consegui vender purificador, por exemplo, de água elétrico, no sítio, em residência que não tinha nem luz elétrica, só para vocês terem ideia. Só que entenda, uma pessoa que comprou um produto desse, pagou um valor agregado por ter uma função a qual ele não pode usar, lá na frente ele vai se certificar, ele vai tomar conhecimento disso, e ele vai me odiar por isso. E esse cliente, ele nunca mais vai me dar uma indicação, ele nunca mais vai comprar de mim de novo, porque ele vai perceber em algum momento que ele foi enrolado, que ele foi ultrapassado. E a gente usava muitas técnicas. Eu vou dar exemplo, eu não vou ficar me atendo aqui nessa questão, mas a gente usava muitas técnicas. Quando você falou, por exemplo, da importância de se aproximar do cliente, de estar perto do cliente, de você inclinar o teu corpo na frente do cliente, gerando essa conexão. Na época, eu desenvolvi, eu conheci essas técnicas por experiência. Eu não tinha lido nenhum livro que ensinava isso, mas por autodidata eu desenvolvi isso. Então, o que acontece? Quando eu batia na porta do cliente, a maioria não atendia, fingia que não estava em casa. Os que estavam em casa, e ele sabia que a gente percebia que ele estava em casa, vinha atender a gente lá na janela de longe, só colocava a cabeça, meio que parece que com medo na janela, e perguntava: o que você quer? O que você quer? Aí eu desenvolvi uma técnica na época. Olha a malandragem do vendedor. Isso é malandragem, gente. A gente, para poder trazer o cliente para fora e gerar essa conexão, esse rapport, o que eu fazia? Eu não falava. Eu simplesmente gaguejava. Eu enrolava a voz para o cliente não entender. Eu fazia isso de propósito, para o cliente não entender o que eu estava falando, e gerava um clima muito chato e constrangedor. O cara começava: ei, eu não estou entendendo nada. Não, porque eu estou passando aqui, porque eu enrolava. Aí o cliente: pera aí, eu não estou entendendo nada, já estou indo aí. Com voz até irritada. Mas quando ele saía na rua, que ele estava mais próximo de mim, então eu usava toda a entonação de voz de forma clara, simpática, usando o sorrisinho amarelo que o Robson falou no início, para poder gerar essa empatia. E aí, então, o objetivo final era entrar dentro da casa do cliente, fazer um teste na água dele, abrir a caixa do produto, fazer o cliente olhar para aquele produto.
Olhar no olho esquerdo do cliente, que é o olho do desejo, que também não vou entrar no mérito da questão aqui científica disso, mas o olho, quando a gente falava alguma coisa para o cliente do tipo, bom, minha senhora, imagina essa sua cozinha branca, linda, e esse purificador branquinho aqui, nesse cantinho, e falava olhando no olho esquerdo dele. Isso ia direto para o cérebro do cliente, pegando a área do desejo, e era fatal. Era fatal. Algumas técnicas depois eu acabei descobrindo e confirmando no livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é um livro até perigoso, dependendo do perfil da pessoa, se lê ele, acaba virando manipulador. Já falei isso aqui, acho que da outra vez. Mas são livros e técnicas poderosas que permite você dominar o cliente de tal forma que você consegue empurrar a geladeira para esquimol. Só que entenda, nós atuamos num negócio onde nós não queremos o cliente só uma vez. Muitas das vezes, querer vender para o cliente uma vez só, para colocar dinheiro no bolso, é uma mediocridade. Repito, esse conceito da rejeição ao vendedor, apesar de tudo na vida ser venda, veio dos antigos mascates que passavam por uma região e iam embora e nunca mais voltava. Então, para eles, era vantajoso empurrar o máximo de produto sem utilidade para as pessoas, porque eles nunca mais iam voltar. Agora, no nosso caso, gente, muitas das vezes, é muito melhor eu vender para o cliente aquele kitzinho de R$ 600, mas saber que ele vai ficar feliz, que ele vai estar contente. Fecha essa tela aqui. É muito melhor eu fechar com o meu cliente uma vendinha de R$ 500, R$ 600, deixar ele feliz, ter ele como meu amigo, e saber que ele agora vai me indicar 5, 10, 15, 20 pessoas que vão comprar 1.000, 2.000, 3.000, 11.000, do que só ter feito aquela venda de 2.000 para aquele cliente e ele olhar e falar assim, cara, agora que eu me toquei, esse cara me empurrou uma porrada de mercadoria aqui que eu não tinha necessidade. Sabe quando foi que eu mudei tudo isso? E agora preste bem atenção, se você está meio sonolento agora, dá uma sacudida aí e acorda, porque agora eu vou te dar uma técnica extraordinária que eu desenvolvi na minha vida e isso fez toda a diferença na minha vida. Porque eu comecei a perceber um dia que esse negócio de vender purificador de água com sistema elétrico, com água gelada, para o cara que não tinha energia elétrica, não estava com nada. O que estava com tudo era vender um produto para aquele cliente, deixar ele tão satisfeito a ponto dele querer me indicar para os amigos por satisfação. E aí eu comecei a pensar, como é que eu faço para me ter cliente satisfeito, que me indique novos clientes, para que eu não tenha que ser escravo a vida inteira de estar correndo atrás de novos clientes. Eu comecei a perceber que o poder das minhas vendas estava na indicação, nessa conexão de rede, de energia, de corrente. E aí um dia, eu acredito que tudo isso seja o poder da intuição que Deus nos dá. Um dia eu comecei a observar, falei, gente, tudo gira em torno do poder da influência, mas os homens mais influentes do mundo não eram pessoas altamente persuasivas, cheios de técnica, eram homens simples, a exemplo de Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, o próprio Cristo, Buda. Foram pessoas que criaram conexão com milhões de pessoas e continuam até hoje influenciando, mesmo não estando aqui. Que poder é esse? Que técnica poderosa é essa que esses caras usaram a ponto de influenciar milhões de pessoas a vender a sua ideia? Que poder é esse que Mahatma Gandhi, por exemplo, conseguiu vencer uma guerra sem usar uma única arma sequer?
Que poder é esse de Cristo de vender uma ideia e passasse 2000 anos e as pessoas continuar vendendo a ideia dele, indicando a ideia dele, indicando o produto dele? Que técnica poderosa é essa? Eu comecei a refletir e eu descobri. O dia que eu descobri isso, e eu passei. Aliás, em muitos momentos eu usava isso de forma consciente, mas o dia que eu descobri isso, eu passei a usar isso de forma consciente, e depois de muitos anos eu acabei lendo isso em um livro, a qual reforçou ainda mais essa técnica, essa tese minha, que é o que? O amor. Quando eu vou para casa de um cliente, e muitas vezes eu estou ansioso, já houve muitas vezes de eu estar indo para casa de um cliente, precisando levantar dinheiro para pagar aquele aluguel atrasado, para pagar aquela conta de luz atrasado, aquela prestação do carro atrasado, e a gente ir para o cliente naquele desespero de querer fechar a venda. É o pior estado de espírito que existe para fazer negócio, porque você vai lá já com aquele espírito de tirar vantagem do cliente, aquele espírito do mascate. E isso já contamina o ambiente na tua chegada, porque está estampado na tua cara, de forma inconsciente, o teu desespero. Então, de forma técnica mesmo, eu passei a usar essa técnica do amor. Quando estava indo para a casa do cliente, eu já começava a imaginar a expressão do cliente precisando do meu produto, e eu indo para a casa dele não como alguém que estava precisando tirar a vantagem dele, mas sim com o espírito de alguém que estava indo para levar a vantagem para ele. Muda totalmente, gente. Muda totalmente. Essa técnica é muito poderosa. Ela muda qualquer ambiente, porque, gente, segundo os estudiosos, e não estou nem falando de teologia, eu estou falando até mesmo de ciência, o maior dom que o ser humano pode alcançar na vida dele é o amor. A Bíblia fala que ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu doasse toda a minha fortuna, ainda que eu sacrificasse meu próprio corpo, se eu não tiver amor, nada disso funciona. Ou seja, nada é tão poderoso quanto o amor. Ainda que você seja uma pessoa doadora, uma pessoa que se dedica, uma pessoa que faz as coisas, sabe, pelo próximo, mas se você faz isso com interesse, se não for por amor, é em vão. Isso não vai gerar em você poder, isso não vai gerar em você felicidade. Por isso que o livro, O Maior Vendedor do Mundo, conta a história do cara que saiu para vender túnica lá e no fim ele não consegue vender a túnica e acaba doando a túnica. E esse cara se torna muito bem sucedido, porque ele sentiu o poder do amor em se compadecer, abrindo mão do seu lucro, doando aquela túnica. Ele não teve lucro quando ele doou a túnica, mas ele teve poder. Ele foi dotado do dom do amor naquele momento. E o dom do amor dotou ele de um poder tão grande que levou ele ao sucesso. Então, toda vez que eu vou para um cliente, eu já vou me policiando para ver se eu estou dentro de mim sentindo amor por ele, querendo ajudar ele, ou estou indo para lá com o meu foco consciente ou inconsciente, pensando em obter vantagem em cima do cliente. Porque, infelizmente, gente, na maioria das vezes, nós somos seres movidos pela necessidade da vantagem. E se você não for para o teu cliente movido com o desejo ardente de ajudar ele, de fazer o bem para ele, de levar vantagem para ele, que por consequência você vai ter vantagem também, você está invertendo o processo, você está invertendo a ordem, e isso não vai gerar conexão. E aí eu desenvolvi essa técnica e isso fez toda a diferença na minha vida. Quando eu chegava na casa, quando eu estava indo na casa dos meus clientes, repito, a caminho da casa dos meus clientes, eu já ia, opa, tem alguém destruindo a casa aí, ó. Oi, Márcia. Tá nos ouvindo, Márcia?
Já botei no mudo. Ah, beleza, então. Então, toda vez que eu estava a caminho da casa de um cliente, eu já ia me policiando para me sentir uma pessoa amorosa, uma pessoa bondosa, uma pessoa com intuito de levar para a pessoa que eu estava indo apresentar uma solução. Eu não ia pensando em ganhar dinheiro, eu ia pensando de que forma que eu vou ajudar essa pessoa. Como o Robson bem disse lá no começo. Às vezes a gente vai para casa do cliente pensando em vender um kit de óleo e pensando, já até fazendo cálculo, quanto que eu vou ter de lucro. Gente, não é esse o objetivo. A prosperidade, a felicidade, ela vem quando nós pensamos qual é a necessidade dessa pessoa em comprar um óleo. Será que ela tem algum problema de saúde? Qual a necessidade dessa pessoa entrar no negócio? Ela precisa de dinheiro? Ela precisa de liberdade geográfica? Ela precisa, talvez, complementar sua renda? Qual a necessidade desse cliente? Então, você vai lá na casa desse cliente procurando solucionar a necessidade dele. Isso é trabalhar de forma generosa e amorosa. E sabe o que é o mais interessante de tudo isso? Og Mandino, no livro O Maior Vendedor do Mundo, ele ensina, e eu passei a praticar isso, e isso é poderoso, porque muitas vezes eu ia para casa do cliente pensando nisso, eu amo meu cliente, eu vou ajudar meu cliente, eu vou descobrir a necessidade dele. Mas a necessidade minha era tão grande que ela estava prevalecendo as minhas intenções. Quando eu chegava na frente do cliente, a maldita necessidade minha prevalecia e fazia de mim um mercenário, a ponto de olhar para ele e, naquela hora, já até fazer cálculo. Qual vai ser o produto que eu vou vender aqui que vai suprir a minha necessidade? Maldição isso! Isso é mediocridade. Então, eu descobri uma técnica poderosa. Toda vez, até hoje, toda vez que eu chego na casa de um cliente, de um amigo, de uma pessoa a qual eu quero fazer negócio com ela, a qual eu quero cadastrar ela no negócio, o que eu faço? De forma consciente e habitual, eu aperto a mão dessa pessoa, olho dentro do olho esquerdo dela e, em pensamento, eu digo: eu amo você. Repito isso, se possível, por 3 vezes. Mentalmente, eu penso, eu falo o nome da pessoa. Exemplo, João, eu amo você, eu estou aqui para te ajudar. João, eu amo você e eu quero ajudar a transformar a tua vida. João, eu amo você e eu quero descobrir qual a tua necessidade e eu quero solucionar ela. Quando eu faço isso, gente, isso é energia, eu gero uma conexão poderosa com essa pessoa. Eu gero uma sintonia de amor, de paz, um clima realmente propício para que aconteça ali uma parceria de ganha-ganha dos dois lados. E não um jogo de quem vai ter mais vantagem. Repito, nós não somos mascate. Nós somos solucionadores de problemas, de necessidades das pessoas. Somos pessoas, somos seres que estamos inundados de amor, compaixão, em levar para as pessoas uma grande oportunidade, seja lá qual for a área. Oportunidade da pessoa melhorar sua saúde física, oportunidade de melhorar sua saúde financeira, melhorar sua saúde emocional, enfim. Só que nós temos que criar o hábito mental de cada vez que nós estiver em contato com uma pessoa, seja pessoalmente ou até mesmo via rede social, telefone, não importa, criar o hábito de olhar para dentro de nós mesmos e se certificar se nós estamos, nesse momento, com intenção de levar vantagem para o cliente ou está prevalecendo dentro de nós o nosso desejo de vantagem. Porque se tiver dentro de nós prevalecendo o desejo de vantagem nossa, não existe nenhum sentimento de amor aí. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Você vai estar impregnada, ou impregnado de energia negativa. Você vai estar atraindo fluidos, espírito, energia, chame do que quiser. Menos amor. E aí, repito, segundo a Bíblia, ainda que você esteja disposta a doar o kit para o cliente, a doar os produtos para o cliente, se você não estiver fazendo isso com amor,
não vai funcionar, não vai ter poder nenhum. Então, hoje, a minha contribuição é essa. Lembre-se sempre que o amor é o maior dom que o ser humano pode adquirir para si. E fazer o uso dele de forma consciente é uma decisão inteligente e poderosa que vai fazer toda a diferença na tua vida profissional, nas tuas vendas, nos teus negócios. Não importa se você está indo lá para vender um produto ou se você está indo lá para dar um suporte para uma pessoa que já é cadastrada. Leve amor para essa pessoa. Leve amor, seja consciente de que você é um ser que deve estar dotado do maior dom. E isso é uma decisão. Nós sabemos que perdoar uma pessoa é decisão. Amar uma pessoa é uma decisão. Então, decida. Decida amar o que você faz, decida amar a pessoa que você está em contato, seja para vender algo, ou seja para gerar ali um suporte para ela, que seja com amor. Se não for com amor, se for com... eu vou lá visitar a minha amiga cadastrada e vou junto com ela fazer uma visita, porque se eu visitar essa minha amiga é rica, ela é bem influente, provavelmente a amiga dela vai comprar um kit lá de 10 mil reais, eu vou receber X de comissão. Tá tudo errado. Já se lascou. Já se lascou. Acredite, de forma consciente ou inconsciente, essa conexão, essa energia vai ser impregnada nesse ambiente, nessa negociação. Não pode até fluir uma venda, mas isso não vai te gerar bons fluidos, não vai te fazer feliz. Então pense diferente. Quando você estiver saindo ao encontro dessa pessoa para ir lá fazer uma apresentação, para apoiar ela, pense que você é um ser de amor, que está ali para servir, que está ali para gerar solução da necessidade dessa pessoa. E aí pode ter certeza que Deus, o universo, ele vai nos recompensar com aquilo que é a nossa necessidade, porque ele sabe qual é a nossa necessidade. Tudo no mundo, se você for ver, gira em torno do amor. Se você for ver, as pessoas trabalham, as pessoas casam, as pessoas... tudo, as pessoas fazem tudo em torno de ser amada ou de amar, de ser feliz. Volto a repetir, reflita. Reflita sobre o poder e a influência das pessoas mais bem-sucedidas da história da humanidade. Eu falei aqui de Gandhi, falei aqui de Madre Teresa de Calcutá, Buda, Cristo, mas se a gente for aqui estudar e pesquisar, a gente vai ver uma lista infinita de pessoas altamente influentes, poderosas e felizes, bem-sucedidas, plenas. Essas pessoas, se vocês forem ver, o maior atributo, o maior dom dessas pessoas era o amor. Você pode ver pessoas poderosas aí hoje no meio político, por exemplo, está cheio de pessoas ricas, bem-sucedidas, poderosas, mas que vive abaixo do remédio faixa preta para dormir. Isso não é felicidade, meu irmão. Isso não é poder. Isso é escravidão. Eu não quero essa vida para mim. Eu não quero essa vida para mim. Então, vamos fazer o que nós fazemos por amor, porque os princípios que envolvem amor nunca falharam desde a história da humanidade, se a gente for pesquisar e analisar. Aliás, vamos refletir sobre os princípios que de fato nos levam à prosperidade. Eu não conheço ninguém obediente a princípios que não seja bem-sucedida. Bem-sucedido, que eu estou falando, é bem-sucedido em todas as áreas. Uma pessoa, eu tenho falado muito sobre isso, uma pessoa ela só pode ser bem-sucedida se ela for uma pessoa obediente a princípios. Quem obedece a princípios nunca vai ter problema com prosperidade em qualquer área da sua vida. Mas o amor, repito, o amor de todos os princípios é o principal e o mais poderoso de todos. Que lindo, meu amigo. E eu lembrei muito do Bruno. O Bruno hoje tá com a Nanda viajando, mas o primeiro dia que eu vim visitar o Bruno aqui, antes de eu entrar na Doté, saber o que era óleos essenciais, o Bruno, ele fez essa técnica que o Cowboy nos ensinou. Só que o Bruno era mais avançado, que ele não pensou. Ele olhou e falou, eu te amo. Aquilo foi
Nossa, eu falei assim, nossa, foi a primeira vez que um homem olhou nos meus olhos e falou, eu te amo. E eu tive uma vontade imensa de abraçar ele e dizer que eu também amava ele. E no nosso primeiro encontro já foi assim, né? Já foi no love. Vocês dois fizeram isso, Robson. Aproveitando aqui o gancho, quero agradecer. É, Há um tempo atrás, você e o Bruno estiveram aqui na minha cidade e eu sei que vocês vieram com o intuito de fechar negócio. Então, olha só, gente, presta atenção. O Robson e o Bruno rodaram mais de 100 quilômetros para vir até a minha cidade com o intuito de fazer negócio. Eles chegaram aqui em Indaial e perceberam que eu não estava no momento propício a fazer negócio. Eles vieram, almoçaram comigo, passaram praticamente uma tarde comigo, me ouvindo, me confortando, me abraçaram antes de ir embora, e bem isso, Robson, o Bruno olhou dentro dos meus olhos e ele não pensou, ele falou, ele verbalizou, ele disse, cara, te conheço tão pouco, mas eu te amo. Nossa, cara, me derreteu, me derreteu. Gente, ninguém vai brigar com você, ninguém vai ficar chateado com você por ouvir eu te amo, acredite. Quando o Bruno falou aquilo, cara, ele me desmontou. Ele me desmontou a partir daquele momento ali, cara. Já, sabe, abriu um canal direto com o cara e tinha vontade de ir junto com eles para casa deles. Todos nós somos necessitados desse sentimento, desse dom poderoso e maravilhoso que é o amor. A partir daquele momento, eles abriram um canal, passamos a manter contato. Segunda oportunidade que a gente conversou, o Robson e o Bruno não tiveram pressa de fechar negócio comigo, continuaram me amando, acredite, continuaram, sabe, me dando atenção. E o que aconteceu foi uma conexão inevitável, a não ser fazer negócio juntos. Gente, não existe nada mais poderoso que o amor. Tem um outro livro bacana do cara chamado George Ha. George Ha é um americano que tem o recorde de maior venda de carro no livro dos recordes, Guinness Book, e ele conta exatamente essa técnica. Ele aprendeu a ter êxito em vendas fazendo isso. Toda vez que ele fechava negócio com o cliente, ele apertava a mão do cliente, olhava para ele e dizia: eu amo você. Eu e minha família somos gratos pela decisão de comprar um carro conosco. E aí, passado um tempo, ele viu que isso era tão poderoso, ele passou agora não só dizer eu amo você. Toda vez que um cliente fechava negócio e olhava no olho do cliente e dizia eu amo você e colocava um botão no peito da pessoa escrito eu amo você. E o cara levava aquele boto para casa. Quantos teria coragem de pegar um boto desse e jogar fora? Ninguém. Com certeza todo mundo pegava um botãozinho, no mínimo ia lá e colocava numa gaveta que uma vez Já ou outra quero. acabava vendo aquele boto. Eu Né? boto E já, aí ele vamos disse mandar que fazer. ele passou, inclusive, a pegar a data de nascimento de toda a família, filhos, netos, esposa do cliente, e aí todo aniversário ele mandava lá um cartãozinho de feliz aniversário para essas pessoas. Filho de menor do cliente que comprou um carro com ele, por que mandar cartão de aniversário para uma pessoa dessa, se uma pessoa dessa nem carro pode comprar? Mas um dia essas crianças cresceram, se tornaram adultos, e adivinha de quem que eles foram comprar carro? De George Ha. Tudo por causa do amor. Então, olha, gente, eu não tenho dúvida desses anos que eu tenho vivido. Assim, ó, eu posso dizer para vocês que a minha vida ela se transformou em todas as áreas, mas inclusive financeira, depois que eu comecei a usar essa técnica do amor. Quando eu chegava na casa dos clientes para vender um produto, eu vendi produtos de valor agregado alto porta a porta. Eu ia de porta a porta vender produtos de 20 mil, 10 mil, para vocês terem ideia, isso há 15 anos atrás. Então, isso gerava uma pressão muito grande. Você vender um produto, entrar na casa de um cliente e usar técnicas para persuadir o cliente a comprar um produto de 20 mil, sem ter necessidade, aparentemente, na maioria das vezes. Então, isso gerava uma pressão muito grande no que se diz respeito a você ser ciente da habilidade de conseguir isso. Então, eu vivia sempre ansioso, angustiado por causa dessa pressão psicológica de ser eficiente para conseguir persuadir e convencer o cliente a comprar um produto. Quando eu descobri a técnica do amor, eu descobri que eu não precisava convencer mais ninguém. Eles eram convencidos de que eles tinham necessidade de se conectar comigo e fazer negócio comigo. Que foi o que aconteceu com o Robson.
O Robson e o Bruno não usaram nenhuma técnica de me conduzir a um fechamento, até mesmo o soco de café, que são técnicas que funcionam muito e pode ser usado, né, paralelo ao amor, mas nem disso eles precisaram, sabe? A técnica mais ousada deles foi me convidar para passar uma noite na pousada, no outro dia me serviram um café exagerado lá e me constrangeram com aquilo, e aquele acho que também me influenciou a ter que fechar o negócio. Olha na Arapuca. Então, então, o amor é fantástico. Tipo, não é só uma questão de ganhar dinheiro, é uma questão de você estar, sabe, impregnado por dentro dessa energia poderosa que faz se sentir tão confortável a ponto de você entrar na casa do cliente. Se você fechar negócio, fechou. Se você não fechar, você acaba dando muitas vezes o cliente um produto para o cliente, porque é uma coisa muito, sabe, forte e poderosa. Eu, esses dias, só para vocês terem ideia do poder que é isso, esses dias eu parei na sinaleira e um vendedor de rua me ofereceu balinha de goma, que o meu filho adora. E eu não tinha trocadinho ali para comprar a balinha de goma dele. Ele também, né, não trabalhava com cartão, enfim. Eu falei, querido, até gostaria de comprar não uma, mas duas balinhas de goma tua aí para te ajudar, três, porque meu filho adora essa balinha de goma, mas eu tô sem nada de trocado aqui. Ele pegou duas balinhas de goma daquela lá, aquelas tubinhas assim, ó, que custa ali R$ 2 cada um. Ele puxou duas daquela, para o vendedor de rua, gente, R$ 4. Ele puxou duas daquela ali e colocou na mão do meu filho. Disse, tadinho do menino, eu vi que ele ficou olhando, dá para ele, pegou e deu. Amor. Naquele momento, aquele vendedor de rua demonstrou um amor imenso pelo meu filho, por mim, enfim, né? Ele não pensou em lucro, ele pensou em servir, em suprir a necessidade e o desejo do meu filho daquela balinha. Levei meu filho para a escolinha e fui embora. Quando eu voltei, final da tarde, eu passei naquela sinaleira ali, ele continuava na sinaleira ali e eu estava com dinheiro agora. O que eu fiz? Adivinha? Eu fui lá Deixou e o cara comprei a rico. caixa. Eu fui lá e comprei a caixa inteira dele. Eu comprei a caixa inteira dele. Uau. Agora, se o cara fosse aquele cara chato, tivesse vindo na janela do meu carro e ficasse tentando empurrar produto para mim, à tarde, o que eu ia fazer? Eu ia passar com o vidro fechado, não ia nem abrir para ele. Essa é a diferença de nós agir como vendedor mascate. Então, a rejeição não se deve à crença do cliente, se deve à atitude do profissional. Então, aqui nós não temos que quebrar a crença do cliente, não, nós temos que quebrar as atitudes e o comportamento do velho e antigo vendedor. Perfeito. Vamos fechar, então, com esse amor. A Fátima já declarou o amor dela por nós. Também te amo, Fátima. Amo cada um de vocês aqui presente. Amo de verdade, de coração. É mais do que um trabalho, esses encontros que a gente fazem. É algo que nós realmente amamos. Como eu disse, eu levantei às 5 da manhã para me preparar para hoje, mas não para estudar. Não, eu não preciso estudar. Eu fico aqui o dia inteiro dando aula, né? Eu já estou preparado, mas só para me preparar energeticamente. Nossa, agora eu vou estar com a galera, vai ser muito massa. Eu já fiz as minhas orações. Sempre eu sou uma pessoa muito religiosa, gente. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho meus livrinhos aqui, meus sutras sagrados, eu tenho minha Bíblia aqui. Eu sou uma pessoa muito religiosa. Antes de me conectar, eu faço uma oração e eu falo: as minhas obras não sou eu quem as realiza, mas é a força de Deus que através de mim se realiza o bem e aniquila o mal. E eu me coloco como esse instrumento divino que através de mim vocês possam acessar o conhecimento infinito, a sabedoria infinita e expandir esse cardíaco, esse amor, para que nós possamos criar essa egrégora de amor e fazer da nossa vida uma vida de um verdadeiro milagre, uma vida amorosa, uma vida harmoniosa e muito próspera. Gratidão, cowboy. Te amo, meu irmão. Uma honra ter você aqui com a gente. Amo cada um de vocês. Walter, bom te ver por aqui também. Galera, vou subir o vídeo para o YouTube. Segunda-feira está no nosso grupo. E até sábado que vem. Beijo!